Irmãos, o que nós estamos fazendo nas noites de quarta-feira, não é? O nosso estudo de quarta-feira é um estudo temático. Estamos estudando um tema e não uma passagem ou um livro da Escritura, diferentemente do domingo de manhã, que é o estudo de um livro. Nas noites de quarta-feira, nós temos abordado o tema da morte, a nossa experiência de morte. O que nós temos feito é colocar as lentes da Escritura, não é? Para a gente ter um correto entendimento dessa experiência. Uma experiência muito complicada, muito difícil para nós, cheia de mistérios, não é? Mas da qual a gente não pode fugir. Ela é parte da nossa experiência, ela é inevitável, mais cedo ou mais tarde todos nós vamos passar por ela. Então, a Bíblia diz que é sábio que a gente possa ter uma compreensão dessa experiência, uma correta compreensão, uma compreensão à luz da Escritura. Nestas últimas semanas, nós estamos considerando mais especificamente a condição daqueles que partiram. Então, esse tem sido o nosso assunto dessas últimas semanas. Nós já aprendemos que morrer para a Bíblia não significa deixar de existir, não é? Os que morreram continuam existindo. Então, nós estamos tentando compreender esta existência daqueles que partiram. Obviamente, nós sabemos que a condição deles ainda não é o estado final. Nós sabemos que o estado final só acontecerá depois da ressurreição do corpo. Então, eles continuam existindo de uma maneira desincorporada, não é? Enquanto aguardam a ressurreição. Então, é isso que nós temos visto até aqui, dentre outras coisas. Na semana passada, nós consideramos que a Bíblia ensina que a experiência da morte provoca várias rupturas, não é? Separações. E uma ruptura, uma separação provocada pela experiência da morte é a separação entre os que estão vivos e os que morreram. Então, há uma ruptura. E nós aprendemos na semana passada que, em geral, o ensino bíblico é o ensino da impossibilidade de contato com aqueles que já partiram. Em geral, os textos da Escritura sugerem que não é possível fazer contato com os que morreram. Estou dizendo em geral, porque nós vimos também que existem exceções. Então, Deus pode, segundo os seus interesses, segundo os seus propósitos, ele pode permitir contato. E vimos que ele fez isso algumas vezes, não é? Monte da Transfiguração. Mas, em geral, o ensino bíblico é o ensino da impossibilidade, não é? Mas Deus pode, todas as coisas são possíveis para Ele, se Ele quiser, segundo os seus propósitos, Ele pode permitir isso. Mas eu disse na semana passada também que, além de sugerir que é impossível o contato, a Bíblia também
proíbe buscar este contato. Acho que paramos aqui. Então, o ensino bíblico é o ensino da impossibilidade e é o ensino também da proibição. Então, a Bíblia não apenas ensina que é impossível, mas ela ensina também que esta comunicação com os mortos é proibida rigorosamente pelo Senhor. Qualquer tentativa de comunicação é desobedecer a Deus, é pecar contra o Senhor. Então, deixe-me mostrar a vocês, porque foi aqui que nós paramos, passagens bíblicas que não deixam dúvidas de que o Senhor nos proíbe buscar esse tipo de comunicação. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 18. Livro de Deuteronômio, capítulo 18. E eu passo a ler a partir do verso 9, ok? Deus está aí dando orientações ao povo que está prestes a tomar posse da terra prometida. Depois daqueles longos anos de peregrinação pelo deserto, saindo lá do Egito, o povo está na iminência de entrar na terra prometida. E veja a partir do verso 9 que tipo de orientação o Senhor Deus deu ao seu povo. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então, o Senhor está lembrando ao povo que estava para assumir a posse da terra prometida, que eles iam ter povos pagãos como vizinhos. E Deus está dizendo, olha, cuidado para vocês não copiarem o estilo de vida desses povos que vão ser vizinhos de vocês, não é? Então, vocês não devem aprender abominações, não é? Daqueles povos cuja terra vocês vão ocupar, não é? Não se achará entre ti, que abominações são essas, não é? E o Senhor vai dizer, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, e agora vem a abominação que nos interessa, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então, aqueles povos que ocupavam aquela terra seriam destituídos, e o Senhor diz, olha, cuidado para que vocês não assimilem as práticas, os hábitos desses povos pagãos, que eram povos que não conheciam ao Senhor, que viviam nas trevas da ignorância a respeito de Deus, da sua vontade e da sua revelação. Então, dentre as abominações que o Senhor enumera aqui, está a necromancia, não é? E consulta aos mortos. Então, a gente não pode ter dúvidas quanto a isso, porque a Bíblia não tem como ser mais clara a respeito
dessa prática. Vejam agora Levítico. Levítico, capítulo 20. Agora, Levítico, a gente já tem aí a legislação a respeito desta prática. E o Senhor diz no verso 6, Levítico 20, verso 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então, era uma prática tão abominável para o Senhor que o Senhor ameaça aqui com pena de morte aqueles que ousassem importar esse tipo de prática para o seio do povo da aliança. Então, era um mal que o Senhor promete aqui exterminar de maneira bastante radical naquela época. Agora, vejam o que diz o profeta Isaías, capítulo 8 de Isaías. Abra a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 8, e verifiquem aí os versos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Aqui nós temos a mesma proibição, mas a novidade aqui nesta palavra do profeta Isaías talvez seja a sugestão do motivo pelo qual o Senhor proibiu o povo de buscar esse tipo de prática, não é? Talvez a sugestão que eu vejo nessa passagem é que o Senhor está protegendo o seu povo dos enganos. Veja o que ele diz aqui. Olha o verso 20, depois de dizer que não deve consultar os mortos. Verso 20, olha, à lei e ao testemunho. Ou seja, o povo deveria buscar orientação, direção de Deus de outra forma, por meio da lei e do testemunho do Senhor, não é? Lembra o Salmo 19, que é uma poesia sobre a Escritura? A lei do Senhor é perfeita, não é? E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, quem busca a orientação do Senhor na sua lei, no seu testemunho, vai encontrar direção sábia. E aqui diz, não é? Não, ou seja, se você não buscar a orientação do Senhor na sua lei, no seu testemunho, jamais verão a alva. Ou seja, você não vai encontrar luz, senão na lei e no testemunho do Senhor.
A orientação que Isaías dá aqui é que o povo precisava aprender a julgar qualquer orientação que recebesse por meio da lei e do testemunho do Senhor. Veja bem, ele diz aí, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Se a orientação não bate com a lei e o testemunho do Senhor, deve ser rejeitada. Jamais verão a alva. Sem a lei e o testemunho do Senhor, não se tem luz, não se tem discernimento, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sem a lei e o testemunho do Senhor, não se verá a alva, não se terá luz. Sem o testemunho do Senhor, sem a lei do Senhor, permaneceremos nas trevas da ignorância. O que aquele texto que nós vimos outro dia sobre a decisão de Saul de consultar, buscar uma orientação do Samuel, em vez de consultar a lei e o testemunho. Parábola do rico e do Lázaro sugere a mesma coisa. Lá eles têm Moisés e os profetas. Disse lá o pai Abraão, não é? A eles ouvi. Então, há a lei e ao testemunho. Então, irmãos, vejam bem, estou enfatizando agora, nesse momento, que além da impossibilidade de comunicação, que nós vimos na semana passada, a Bíblia também estabelece a proibição da prática. Então, o que a Bíblia diz sobre a consulta aos mortos? A Bíblia diz que não há possibilidade, em geral esse é o ensino da Bíblia, de comunicação, e segundo, a prática não deve ser cultivada entre aqueles que pertencem ao Senhor, porque é uma abominação e, portanto, é algo proibido pelo Senhor. Eu falei da parábola do rico e do Lázaro. Esta parábola, que é bastante conhecida de vocês, ela está em Lucas 16. Não vamos ler toda a parábola agora, primeiro porque ela já é conhecida, e segundo por uma questão de tempo, texto longo, capítulo 16, 19 a 31. Mas a parábola do rico e do Lázaro sugere essas duas coisas. Sugere tanto a impossibilidade quanto a proibição, não é? Vocês sabem que Jesus, ao contar aquela parábola, diz que o homem rico da parábola, depois de morto, portanto, no seu estado desincorporado, a sugestão é de que ele não podia se comunicar com os seus queridos que ainda viviam, para alertá-los do perigo de tomarem o mesmo destino dele. A sugestão é de que não podia, porque isso fica sugerido, né? Há uma impossibilidade. E ele então pede que Lázaro fosse autorizado a fazer essa comunicação. E a gente vê na parábola que Jesus contou
porque o pedido dele também não foi atendido. Então você percebe como há uma sugestão aí nas entrelinhas, tanto da impossibilidade quanto da proibição. Então fica esta sugestão aí quando lemos esta parábola, porque não foi autorizado que Lázaro fizesse esse contato. E a resposta do pai Abraão é à lei e ao testemunho, usando as palavras de Isaías, a Moisés e aos profetas. Então é lá que haverão de encontrar luz, não é? Muito bem. Ainda sobre essa parábola de Lázaro, o rico e o Lázaro, além de ela sugerir a impossibilidade, além de ela sugerir a proibição, esta parábola deixa claro também que há uma distinção entre a existência dos salvos e dos perdidos. Isso fica claro na parábola que Jesus contou. Há uma distinção definitiva, não é? Uma distinção definitiva. Como é que isso é sugerido lá? É sugerido porque na parábola Jesus coloca uma cena de que é aquela cena de Lázaro, ou melhor, o rico, pedindo que pelo menos Lázaro molhasse lá a ponta da sua língua, a fim de lhe aliviar em alguma medida os tormentos. E a resposta é de que há uma grande separação e não há possibilidade de comunicação, ou seja, o estado intermediário daqueles que estão em Cristo e o estado intermediário daqueles que partiram sem Cristo são distintos. Não há comunicação. E a sugestão também é de que é um estado fixo, imutável. Sequer o alívio pedido pelo rico lhe é oferecido. Por que essas coisas são importantes, irmãos? Porque a gente vê hoje em setores do cristianismo, não hoje, mas ao longo da história, isso sempre há, ideias que surgem que parecem considerar a possibilidade de que esse estado dos que partiram não seja um estado fixo, imutável, definitivo. Mas, quando a gente lê a parábola do rico e do Lázaro, esta é a sugestão que a parábola nos dá, e esta sugestão, nós veremos daqui a pouco, ela é confirmada pelo ensino geral da Escritura. Por exemplo, o ensino da teologia católica romana propõe a possibilidade de mutação do estado, da condição da pessoa que já partiu, já morreu. Doutrina do purgatório, por exemplo, não é? É um ensino que pressupõe possibilidade de mudança da condição daqueles que já morreram. Tendo partido, ainda há resquícios de pecaminosidade que precisam ser purgadas, não é? Purificadas. Então, há um estágio em que a pessoa
haverá de passar a fim de ser aperfeiçoado e entrar no gozo do Senhor. Na Escritura, a gente não vê nenhum tipo de sugestão e nenhum tipo de ensino que possa embasar isso. Muito pelo contrário, como nós estamos vendo aqui. Com base nessa possibilidade, há a prática também na teologia católica romana de interceder pelos que já morreram. Então, a gente faz intercessões por eles a fim de que possam ter algum alívio, mesmo já tendo partido. Ora, a parábola do rico e do Lázaro parece sugerir que essas coisas não são possíveis, não têm base no ensino da Escritura. O ensino da Escritura é de que a condição, o estado, tanto daqueles que foram redimidos pelo Senhor Jesus, quanto aqueles que rejeitaram a sua graça e, portanto, partiram para a eternidade em perdição, essa condição não pode ser mudada. A Igreja Católica também acredita na possibilidade de alguns que viveram antes da vinda de Cristo, e isso até entre protestantes também você vai encontrar essa ideia de que pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho teriam uma chance de oferta da graça mesmo depois da morte. Também a gente não encontra base bíblica para esse tipo de procedimento nas Escrituras. Mas, mesmo entre protestantes, há aqueles que acreditam nessa possibilidade. Querem ver? Vou mostrar um texto para vocês, que é um texto de difícil interpretação, que alguns usam para dizer dessa possibilidade de mudança na condição daqueles que já partiram. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Deixe-me abrir aqui a minha Bíblia. Primeira de Pedro. Capítulo 3. A partir do verso 18. Essa é uma passagem de difícil interpretação, não é fácil interpretá-la. Diz o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Essa é uma passagem difícil de interpretar. Mas alguns irmãos nossos entendem que aqui Pedro está dizendo
que Jesus morreu numa sexta-feira, não é isso? Ressuscitou no domingo. Então, ele ficou fora do corpo lá na sepultura, não é? Ele ficou fora do corpo de sexta até domingo. Pergunta é, onde é que Jesus estava nesse período, desincorporado, e o que ele estava fazendo? Há quem diga que aqui Pedro está dizendo que Jesus desceu ao inferno e pregou o evangelho ali, nesse ínterim, entre a sua morte e a sua ressurreição. Verso 19, não é? Final do verso 18 diz que ele morto sim, na carne, separado do corpo, mas vivificado no espírito. Só o espírito do Senhor. O espírito aqui é a alma humana dele, né? A alma humana dele. Aí ele foi, no qual também, verso 19, foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, alguns dizem, olha, está vendo? Então, está dizendo que Jesus, entre a sexta e o domingo, estando desincorporado, foi lá no inferno e pregou àqueles que tinham morrido e não tinham tido a oportunidade de ouvir o evangelho. Então, essas pessoas tiveram uma segunda chance, não é segunda porque não tiveram chance de ouvir o evangelho, então, por uma questão de justiça, tem que ter uma oportunidade para aqueles que não ouviram o evangelho. Parece razoável e parece, não é? Parece razoável, mas, irmãos, em que pese a dificuldade da interpretação do texto, essa interpretação é um tanto quanto engenhosa, a meu ver. Não é isso que o texto está dizendo, parece que não. Primeiro, porque Pedro aqui está falando de contemporâneos de Noé. Os contemporâneos de Noé ouviram o evangelho. Noé foi chamado de o pregoeiro da justiça. Noé pregou o evangelho, não é? Pregou a ouvidos moucos. Pregou e não foi ouvido, não é? Dizendo que Deus haveria de visitar o mundo com justiça por meio do dilúvio, e convocou as pessoas ao arrependimento, mas ninguém deu ouvidos à pregação de Noé. Então, não pode ser o caso de... E depois, não somos nós que vamos dizer a Deus o que é justo, o que não é justo fazer, não é? O fato é que desde que essa visão, ela parte de uma premissa equivocada, a premissa de que a humanidade é espiritualmente neutra e ela só se torna condenável depois que ouviu e fez uma escolha. Então, há quem acha que é isso, né? Que há uma neutralidade espiritual, nós somos neutros, ainda não decidimos. Então, eu tenho que ouvir, eu só me torno condenável quando eu digo, não, eu ouvi e não quero. Aí sim, então agora eu sou condenável. Não é esse o ensino da Bíblia a respeito da condição da humanidade. A humanidade está sob condenação desde que Adão e Eva se rebelaram contra o Criador. Todos os descendentes de Adão e Eva já nascem sob condenação.
Não é que Deus manda para o inferno alguns, não, ele tira alguns de lá. Todos nós já nascemos sob condenação. E alguns são tirados de lá pela graça. Entendeu? Se Deus simplesmente condenasse toda a humanidade, ainda seria justo. Entende? Não é que nós nos tornamos condenáveis ao ouvir o evangelho e rejeitar. Se alguém ouve o evangelho e rejeita a oferta da graça, o que João diz? Sobre ele permanece a ira, já estava, permanece. Não é que a ira vai ser colocada sobre ele permanece. Não é? Quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a gente percebe que esta interpretação ela depende de alguns entendimentos teológicos que não são bons, que não combinam, plural, não combinam com a boa teologia da Escritura. E você vai perguntar, reverendo, então o que Pedro está dizendo aqui? Esse aqui é um daqueles textos que eu quero perguntar para Pedro. Falar, Pedro, que negócio é aquele lá que você escreveu, que a gente passou a vida toda tentando entender aquilo lá e discordando uns dos outros, não é? O que é aquilo lá? Irmãos, uma interpretação que eu acho razoável é que Pedro está se referindo aqui àqueles contemporâneos de Noé. O verso 20, não é? Ele fala aqui que eles, noutro tempo, verso 20, essas pessoas aos quais ele se refere, esses que eram espírito em prisão, Pedro diz que noutro tempo, agora quando Pedro está escrevendo, eles eram espírito em prisão, agora, no momento em que Pedro escreve. Mas noutro tempo, eles foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto preparavam a arca. Então, ele está falando da geração de Noé, que ouviu a oferta da graça por meio de Noé, e que rejeitou a oferta da graça. E que agora, nos dias em que Pedro está escrevendo, a geração de Noé já tinha morrido. Agora eles eram o quê? Espírito em prisão. Ou seja, eram pessoas que já tinham morrido, que já estavam em prisão, porque a ideia é de que aqueles que estão condenados já estão em sofrimento e angústia, tanto é que o rico pede para ter alívio, embora não seja ainda a punição final, não é? Mas já estão em prisão, aguardando a execução final da pena. Então, eu acho que essa é uma boa maneira de entender. Eu acho que Pedro está falando aqui dos contemporâneos de Noé que rejeitaram a graça e que agora, nos dias de Pedro, já tinham desencarnado, já tinham morrido. E eram agora, rejeitaram lá atrás. E agora eles eram o quê? Espírito em prisão, não é? Então, o que ele está dizendo é que é exatamente o contrário. Eu entendo que ele está dizendo aqui, ele não está falando de pessoas que não tiveram a oportunidade, ao contrário, é pessoas que rejeitaram a oportunidade, mas que agora, por causa desta rejeição, são espíritos em prisão. Acho que é uma
interpretação razoável, não depende de pressuposições teológicas ruins, como a outra. É claro, repito, não é uma passagem fácil de interpretar, não, tá? Mas eu acho que esta é uma boa interpretação. Enfim, meus irmãos, o que eu estou tentando deixar claro aqui, que nós não podemos concordar com o ensino católico romano e até de irmãos protestantes evangélicos que creem na possibilidade de uma mudança na condição espiritual daqueles que já partiram. Aliás, o escritor de Hebreus diz com todas as letras que ao homem está ordenado a morrer uma só vez. E depois disso, juízo. Não é? Depois disso, juízo. Então, a Escritura não deixa margem para uma esperança posterior, no sentido de mudança. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós seremos julgados. Deixe-me ver aqui. Me ocorreu esse texto agora e ele não está nas minhas anotações. Devia ter colocado aqui, mas eu localizo aqui. Segundo aos Coríntios, deixe-me ver se é segundo aos Coríntios. Paulo diz que nós seremos julgados com base naquilo que fizemos por meio do corpo. Esta é a linguagem que Paulo usa. Espero que eu consiga aqui. Eu não... 5:10. Opa, muito obrigado. Estou aqui no capítulo 6 e não estou achando. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, preste atenção, por meio do corpo. O que isso sugere para nós? Que o nosso destino eterno é selado com base nas escolhas que fazemos enquanto vivemos, enquanto estamos no corpo. Então, as suas atitudes, as suas escolhas, enquanto no corpo, sela o destino eterno. Não é algo que você vai fazer depois que deixou o corpo, mas é enquanto no corpo. Então, essa é uma outra verdade que a Escritura ensina a respeito da condição daqueles que partiram. Irmãos, só mais uma coisinha para terminar, só para a gente sair desse tópico e caminhar na próxima quarta-feira um pouco mais. Esse tópico sobre a situação daqueles que já morreram, já estamos muito tempo nesse tópico. Uma outra pergunta que sempre se levanta quando a gente começa a tentar entender à luz da Bíblia a condição daqueles que já partiram,
é sobre a localização deles, não é? Normalmente perguntam, onde é que estão, reverendo? Onde é que estão aqueles que partiram? Eu já disse a vocês que a Bíblia não joga muita luz sobre o estado intermediário e, portanto, a gente tem muitas perguntas sem respostas. A Bíblia não foi escrita para satisfazer a nossa curiosidade. Então, essa é uma questão que esse é um daqueles pontos que a gente talvez tenha sussurros da Bíblia ou menos até do que sussurros. Mas onde é o lugar, a localização desta existência desincorporada? Não é? Dos salvos, por exemplo. Nós sabemos que depois da ressurreição, os salvos estarão para sempre com o Senhor num local que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Então, depois da ressurreição, eu creio que esse universo totalmente restaurado, e a Bíblia fala de nova terra, depois da ressurreição. Eu, pessoalmente, estou convencido de que é esse planeta aqui mesmo, restaurado. Não é? Nova terra. Isso depois da ressurreição. Não é o nosso assunto aqui agora. O nosso ponto agora é antes da ressurreição, depois da morte e antes da ressurreição. Onde estão, não é? Aqueles que estão nesse estado chamado de intermediário. Bom, uma passagem que talvez nos ajude a encontrar algum tipo de resposta é aquela passagem lá de Lucas 23, daquela conversa de Jesus com aqueles malfeitores lá na cruz, não é? Um dos malfeitores que foram crucificados lá blasfemava, dizendo, tu não és o Cristo? Então salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Mas o outro disse, nem ao menos temes a Deus, falou para o outro malfeitor, estando sob igual sentença, e ele diz, olha, nós na verdade estamos sob condenação merecidamente, recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este, contra quem você blasfema, este nenhum mal fez. Então ele teve de alguma maneira, uma percepção de quem era Jesus, o santo, o justo, o reto, o Filho de Deus, não é? E ele acrescentou, ele clamou pela graça, não é? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Talvez ele estivesse pensando lá na frente, na ressurreição. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, veja bem, Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Bom, aqui já sugere para nós que Jesus não foi pregar o evangelho no inferno, né? Ele foi receber esse sujeito no paraíso. Jesus chama de paraíso. No paraíso. Que lugar é esse? Que localização é esta? Então, Jesus localiza a existência pós-morte daqueles que são redimidos por ele em algum lugar que ele chama de paraíso. Mas há uma outra passagem, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 1, olha como é que Paulo dá um testemunho aí de uma experiência dele. Capítulo 12, verso 1 de 2 Coríntios. Se é necessário que me glorie,
ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito o homem referir. Então preste atenção. O mesmo termo que Jesus usou para o malfeitor lá na cruz, Paulo usa aqui nessa experiência de arrebatamento. Verso 4 ele chama de paraíso, e no verso 2 ele chama de terceiro céu. Tem que ser o mesmo lugar, não é? Talvez você nem soubesse que tem o primeiro céu, o segundo céu, não é? O que é isso, terceiro céu, não é? Não sei, não sei. Mas é uma experiência que Paulo vivenciou, algo misterioso, tremendo. Preste atenção. Paulo diz, eu não sei se no corpo, se fora do corpo, não sei exatamente como é que foi isso, nem Paulo sabe explicar. E é curioso que Paulo, a descrição, Paulo fala disso com muito temor, não é? Paulo só levanta essa questão porque na igreja de Corinto havia uma oposição muito grande a Paulo. Havia gente que na igreja de Corinto dizia que Paulo não era apóstolo, dizia que Paulo era um aproveitador, que Paulo estava tirando proveito da fé dos outros, e que ele não andou com Cristo coisa nenhuma, ele não viu a Cristo, que quando Paulo se converteu, Cristo já tinha sido assunto aos céus e etc. Portanto, ele não é apóstolo, ele não foi escolhido pelo Senhor. Então, Paulo se sente na obrigação de fazer a sua defesa, não é? Então, ele conta isso aqui, e curiosamente, Paulo fala de uma maneira tão discreta, não é? Ele não diz eu, ele diz, houve um homem, ele não se refere a si mesmo. Curiosamente, Paulo diz aqui que havia 14 anos que ele tinha tido essa experiência, e durante 14 anos ele guardou silêncio sobre isso. Talvez se fosse esses líderes de hoje aí, que ia convocar uma coletiva de imprensa no outro dia, né? Ia convocar uma coletiva de imprensa para contar o que Paulo, 14 anos, não mencionou o assunto. Mas agora ele diz, olha, ele foi levado, ele diz, não sei se fora do corpo, não sei se no corpo, não é? E Paulo não ajuda muito, não é? Porque ele fala, olha, ele diz aí que ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Verso 4. Então, Paulo não dá detalhes, e acho que se perguntasse, dizer, não é lícito, são coisas inefáveis, indescritíveis. Então eu não sei onde é que Paulo esteve, ele não contou e talvez não contasse, não é? Não sei como é isso. Talvez isso frustre você, mas é aquilo que João Calvino dizia, não é? Onde a Bíblia silencia, é sábio a gente silenciar também. Se a Bíblia não diz onde é,
a gente precisa se contentar. Em algum lugar que Jesus chamou de paraíso, Paulo chamou de paraíso e Paulo chamou de terceiro céu. Mais do que isso, eu não posso ir, porque a Bíblia não vai mais do que isso. Frustrante, né? Frustrante, mas é exatamente isso que a Escritura diz. E a gente é adepto do sola Escritura, não é? Só a Escritura, mais nada do que isso, não é? Então, só depois de 14 anos, de maneira muito discreta, Paulo menciona essa experiência. Eu só estou citando essa passagem porque Paulo usa o mesmo termo, paraíso, o mesmo termo que Jesus falou: vou receber você ao malfeitor, vou receber você hoje no paraíso. Então, o malfeitor, tendo deixado o corpo, foi recebido no paraíso. Paulo diz: se no corpo ou fora do corpo, não sei, eu fui ao paraíso, não é? Ao terceiro céu. Então, meus irmãos, acho que é isso que a Bíblia diz. Acho que é isso que a Bíblia diz sobre a condição daqueles que partiram e estão aguardando a ressurreição. Ok? Semana que vem a gente prossegue. Vamos sair então desse tópico sobre a condição daqueles que partiram. Alguma pergunta? 500 perguntas, reverendo. Eu estou me lembrando aqui de um professor na sala de aula, falava sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, uma relação cheia de mistérios, não é? Como é que Deus é soberano e eu sou responsável? E aí um colega levantou a mão e falou: professor, eu tenho uma dúvida aqui. O professor olhou e falou: você tem uma? Eu tenho 1000. eu tenho 1000. Quem levantou a mão? Pois não. Isso, Juimar. Para você que está em casa, e não ouviu o Juimar está ali. O Juimar está dizendo que a própria Bíblia diz que a gente precisa segurar a curiosidade da gente. O que o Juimar está dizendo é que Deus fala lá em Deuteronômio 29, que existem coisas reveladas. Essas são para nós e nossos filhos. Mas existem coisas não reveladas, que não pertencem a nós. Então, muito bem lembrado, Juimar, muito obrigado. O Juimar está dizendo que a gente precisa segurar um pouco a nossa curiosidade. Deus revelou o suficiente para você andar com Ele, amá-lo, ter esperança. Quando você partir desse mundo, irmão, você vai se encontrar com o Senhor em algum lugar que Ele chamou de paraíso. E assim como Ele recebeu aquele malfeitor, Ele vai receber você lá. Vai dizer: venha, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, não é? Então, Ele vai dar as boas-vindas a você. Em qualquer lugar com o Senhor, não é? Até que Ele volte, lhe dê um corpo glorioso na ressurreição, e aí você vai viver numa terra completamente restaurada. Já pensou esse mundo? Sem político corrupto, sem injustiça, sem morte, sem pandemia, sem falsidade, sem... Uau! Esse é o mundo desejável, não é? É isso que o nosso coração clama, aquilo que eu disse no domingo, né? Deus colocou a eternidade no nosso coração. O seu coração tem anseio disso. E quando você está buscando aqui, isso é sede disso. Por isso que você nunca se satisfaz. Você só vai satisfazer lá. Isso é sede de Deus. Deus colocou a eternidade no nosso coração.
E você nunca vai se satisfazer debaixo do sol. Debaixo do sol você nunca só vai estar satisfeito. É como diz C.S. Lewis, né? C.S. Lewis diz que se eu não encontro nada que preencha o meu coração, isso talvez seja sinal de que eu fui feito para um outro mundo. É isso mesmo. É isso mesmo. Você não foi feito para isso aqui.